Melissa estava prestes a se casar com o homem perfeito. Mas o destino tinha outros planos. Na imensidão dourada da praia, sob o calor do sol e o som das ondas, ela cruzaria olhares com Mário, um fotógrafo irresistível, e sentiria pela primeira vez uma paixão proibida que ameaçaria tudo o que conhecia. Entre desejo e tentação, seu coração seria posto à prova, e nada seria como antes. Inscreva-se no canal, desfrute dessa história e não esqueça de curtir. O sol se punha no horizonte da praia de areia branca e fina, tingindo o céu de tons de laranja, rosa e dourado. Melissa caminhava lentamente, os pés descalços, afundando levemente na areia úmida, sentindo a brisa salgada acariciar sua pele. Ela sentia uma mistura de ansiedade e alegria. Faltavam apenas 2 semanas para seu casamento com Jonas, homem que sempre imaginara como o parceiro ideal. Porém, algo dentro dela insistia em se mexer de forma inquietante. Melissa tinha decidido passar alguns dias na casa de praia da família para descansar da correria dos preparativos. O casamento, que parecia perfeito aos olhos de todos, começava a pesar em seu coração. Apesar de amar Jonas, algo estava faltando. Uma chama de intensidade que ela nunca sentira. E ela não sabia que essa chama iria surgir de forma inesperada. Enquanto caminhava pela areia, ouviu o clique de uma câmera ao longe. Curiosa, aproximou-se e viu um homem ajustando a lente de uma câmera profissional, focando no pôr do sol. Ele era alto, de cabelo castanho escuro, levemente ondulado e olhos de um verde intenso que pareciam enxergar além da superfície. Havia algo em sua postura confiante, mas ao mesmo tempo serena, que a fez parar no lugar, hipnotizada. "Desculpe, não quis assustar", disse ele ao perceber que Melissa o observava. Sua voz era suave, mas carregada de um magnetismo que a fez corar. "Eu sou Mário, fotógrafo. Vim capturar o pôr do sol aqui na praia. É um lugar incrível para imagens." Melissa sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Havia algo na presença dele que a deixava nervosa, como se o tempo tivesse diminuído de velocidade. "Sou Melissa", respondeu com um sorriso tímido. "É realmente lindo. Mas você é muito dedicado. Fica horas fotografando?" Mário riu, um som profundo e envolvente. Quando algo vale a pena, o tempo deixa de existir, especialmente quando se tem a luz perfeita e a companhia certa. Ele lançou-lhe um olhar que fez o coração de Melissa bater mais rápido. Havia uma intensidade ali que ela nunca havia sentido com Jonas, uma atração silenciosa, porém poderosa. Durante os dias seguintes, Melissa passou a encontrar Mário frequentemente na praia, coincidências que pareciam orquestradas pelo destino. Cada encontro era carregado de tensão, olhares que duravam mais do que deveriam e toques ocasionais que deixavam um rastro de eletricidade entre eles. Mário falava de fotografia, mas seus olhos falavam outra língua, uma linguagem de desejo e promessas não ditas. Certa tarde, enquanto ele ajustava a câmera para capturar as ondas beijando a areia, Melissa se aproximou mais do que o normal. Um leve toque de mãos ocorreu quando ele entregou a câmera para ela. O contato foi breve, mas suficiente para despertar algo profundo em Melissa. Ela sentiu a boca secar, um arrepio percorrer sua espinha e uma sensação de perigo delicioso. "Você tem um olhar incrível", disse Mário baixando a voz, de modo que apenas ela pudesse ouvir. "Sabe ver a beleza onde outros não veem." Melissa sentiu-se exposta, vulnerável, mas atraída como nunca antes. Cada palavra, cada gesto de Mário era como um convite silencioso para um mundo de paixão que ela jamais experimentara. No fundo, uma parte dela sabia que o casamento com Jonas estava se tornando frágil diante dessa nova e avassaladora emoção. Naquela noite, deitada em sua rede, Melissa não conseguia afastar a imagem de Mário de sua mente. Fechava os olhos e via seus dedos roçando os dela, seu sorriso caloroso, seu olhar penetrante que parecia ler seus pensamentos mais íntimos. Era errado, ela sabia.
mas a intensidade do desejo a fazia questionar tudo o que acreditava sobre amor e fidelidade. O som das ondas e a brisa suave não eram mais suficientes para acalmar seu coração. Melissa sabia que algo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. E aquele encontro com Mário, sob o pôr do sol dourado da praia, seria apenas o primeiro passo de um caminho cheio de desejo, paixão e decisões impossíveis. O sol despontava tímido sobre o horizonte, tingindo o céu de tons de rosa e dourado, enquanto a brisa salgada da manhã acariciava a pele de Melissa. Ela caminhava descalça pela areia, sentindo cada grão sob os pés e deixando que o som das ondas acalmasse a inquietude que crescia dentro dela. O casamento com Jonas estava marcado para daqui a pouco mais de uma semana, mas algo dentro de Melissa se agitava de forma indomável. A lembrança de Mário, seu sorriso sedutor e seus olhos que pareciam enxergar sua alma, não a deixava em paz. Ela havia tentado evitar a praia naquela manhã, temendo encontrar novamente o fotógrafo, mas a atração que sentia era mais forte que qualquer tentativa de autocontrole. No entanto, ao dobrar a curva da enseada, lá estava ele. Mário, encostado numa rocha próxima à água, ajustava sua câmera com precisão quase ritualística. Ao vê-la, ergueu o olhar e sorriu, um sorriso que misturava gentileza e promessa de algo proibido. "Bom dia, Melissa", disse ele com a voz grave, carregada de uma suavidade quase sedutora. "Parece que o sol quis nos fazer companhia." "Bom dia", respondeu ela com um leve rubor subindo as faces. "Acho que não tive escolha. Acabei sendo atraída pelo horizonte, e talvez por você também." Ele riu, um som profundo que reverberou no peito dela, deixando-a consciente do próprio coração acelerado. Mário aproximou-se, mantendo a câmera pendurada no pescoço, mas seus olhos jamais se desviavam dela. "Eu não posso negar que também gostei do nosso encontro anterior", disse ele, com um olhar que parecia penetrar a pele de Melissa e tocar seu interior mais profundo. "Mas precisamos ter cuidado. Você está prestes a se casar?" As palavras dele não diminuíram a intensidade que crescia entre eles. Ao contrário, criaram uma tensão deliciosa, um fio invisível que os puxava um para o outro. Melissa respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. "Eu sei", murmurou ela, "mas é impossível ignorar o que sinto quando estou perto de você." Mário deu um passo mais próximo, tão sutil que poderia passar despercebido, mas suficiente para que Melissa sentisse o calor do corpo dele tocar o dela, quase imperceptivelmente. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela teve consciência de cada centímetro de sua pele. "Melissa", disse ele com a voz baixa, quase um sussurro, "o que estou sentindo não é apenas atração. É algo mais profundo, mais intenso. E eu sinto que você também sente." Ela desviou o olhar, sabendo que qualquer resposta seria traição, mas incapaz de esconder o desejo que a consumia. As ondas quebravam suavemente à sua frente, um ritmo perfeito para o turbilhão dentro de seu coração. Eu não sei se posso", confessou Melissa, a voz trêmula, "mas não consigo resistir." Mário estendeu a mão. Um convite silencioso que falava mais do que palavras poderiam expressar. Melissa sentiu o mundo ao redor desaparecer. Cada passo em direção a ele parecia guiado por uma força invisível. Quando finalmente suas mãos se tocaram, o choque elétrico foi instantâneo. Percorreu cada fibra de seu corpo e fez seu coração disparar. "Sinto seu toque, e parece errado, mas ao mesmo tempo perfeito", disse Melissa, a voz quase um sussurro entrecortado pelo ar salgado. Ele sorriu, inclinando-se levemente, apenas o suficiente para que ela sentisse a proximidade do corpo dele, sem tocar, mas suficiente para acender a chama do desejo. O cheiro dele, uma mistura de mar, terra e algo indefinível que a atraía intensamente, envolveu-a, deixando-a tonta. Os dias seguintes foram um jogo perigoso,
Cada encontro na praia tornava-se mais íntimo, cada conversa mais carregada de significados ocultos. Mário mostrava a Melissa o mundo através de suas lentes, ensinando-a a observar a beleza nos detalhes mais simples, mas cada olhar prolongado e cada toque sutil eram convites silenciosos para ceder à paixão que crescia entre eles. Certa tarde, ele a levou a uma enseada isolada, longe dos olhos curiosos de outros veranistas. A areia era fina, o mar calmo, e o sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo tudo de dourado e carmesim. Mário ajustou a câmera, mas Melissa não conseguiu prestar atenção às instruções. Seu olhar se perdeu nos olhos dele, que pareciam ler cada pensamento seu, cada desejo guardado. Eu poderia passar a vida inteira fotografando o mundo, disse Mário, aproximando-se lentamente. E ainda assim, não encontraria nada tão belo quanto você neste exato momento. Melissa sentiu suas pernas tremerem. Ele estava tão perto que poderia sentir o calor dela, e a tensão entre eles era quase insuportável. Cada respiração compartilhada parecia um fio de eletricidade. Começou Melissa, mas não conseguiu completar a frase. Sem dizer mais, Mário inclinou-se e tocou seus lábios com um beijo suave, primeiro tímido, exploratório, e depois mais profundo, mais intenso. O corpo de Melissa reagiu imediatamente, cada célula vibrando com a sensação do toque dele. O beijo era proibido, mas impossível de resistir. O mundo parecia desaparecer ao redor deles. Havia apenas a praia, o mar e o calor que crescia entre eles. Ela recuou levemente, ofegante, olhando para ele com uma mistura de medo e desejo. Eu não posso, disse ela, mas Mário a segurou suavemente pelo queixo, fazendo com que ela encarasse seu olhar. Eu sei, respondeu ele com a voz rouca, carregada de promessa e desejo. Mas às vezes o que sentimos não pode ser ignorado. Melissa sentiu seu coração dividido. Amava Jonas, ou pelo menos acreditava que amava. Mas a intensidade do que sentia por Mário a fazia questionar tudo. Cada beijo, cada toque, cada olhar era um convite para se perder completamente naquela paixão perigosa e, ao mesmo tempo, irresistível. Nos dias seguintes, Melissa começou a perceber que sua vida jamais seria a mesma. O casamento se aproximava, mas o desejo por Mário crescia a cada instante, e cada pôr do sol, cada onda batendo na areia, cada toque dele só aumentava a tensão insuportável entre a promessa de fidelidade e o desejo de ceder à paixão. Ela sabia que estava caminhando sobre um fio de navalha, prestes a cair no abismo do proibido. Mas, mesmo assim, algo dentro dela ansiava por mergulhar de cabeça nesse sentimento avassalador, sabendo que cada escolha teria consequências irreversíveis. A praia, antes um refúgio tranquilo, agora era o palco de um desejo arrebatador. E Melissa percebeu pela primeira vez que o amor nem sempre segue regras, e que a tentação, quando é tão intensa, pode ser impossível de resistir. O sol da manhã brilhava alto, refletindo-se nas ondas que se quebravam suavemente na areia. Melissa sentia cada passo na praia como um ritual, quase meditativo, mas seu coração não conseguia se aquietar. A lembrança do beijo com Mário ainda queimava em sua mente, cada sensação gravada como se fosse um instante eterno. Sabia que precisava manter a compostura, mas também sentia que a praia, o mar e aquela brisa quente tinham se tornado cúmplices de sua paixão proibida. Ao chegar à pequena vila de pescadores próxima à praia, Melissa avistou Mário sentado em um banco de madeira, câmera no colo, observando o movimento. Ele a viu antes que ela pudesse cumprimentá-lo, e seu sorriso profundo a fez esquecer por um instante todos os conselhos de prudência que tentava se dar. Bom dia, Melissa, disse ele, inclinando-se levemente para cumprimentá-la. Veio sozinha hoje?
Sim, respondeu ela, tentando soar casual, embora a voz traísse o nervosismo. Preciso caminhar um pouco antes que o calor fique insuportável. Mário ergueu a sobrancelha, divertido, mas seus olhos permaneciam intensos, como se lessem cada pensamento dela. Ele se levantou, aproximando-se lentamente, mantendo a distância, certa para provocar, mas não sufocar. Que coincidência, disse ele com a voz rouca. Eu também estava pensando em caminhar. Posso acompanhá-la? Melissa hesitou. Cada fibra de seu corpo gritava para dizer sim, mas a razão sussurrava que aquilo era perigoso. Ainda assim, ela não conseguiu recusar. Um passo ao lado dele foi suficiente para sentir o calor do corpo dele, o cheiro que misturava mar, areia e algo indescritivelmente sedutor. Caminharam lado a lado, conversando sobre assuntos triviais, mas cada palavra carregava uma tensão subjacente. Cada olhar prolongado, cada riso compartilhado era um convite silencioso para cruzar os limites. Melissa sentia que estava se afogando lentamente naquele mar de desejo, incapaz de resistir à correnteza que Mário representava. Enquanto caminhavam, chegaram a uma enseada escondida, cercada por pedras e vegetação rasteira. O local era isolado, perfeito para quem buscasse privacidade. Mário ajustou sua câmera, mas Melissa não conseguiu prestar atenção. Seus olhos estavam presos aos dele, que brilhavam com intensidade. Este lugar é meu refúgio secreto, disse Mário, afastando-se. Alguns passos para mostrar a praia quase deserta. Aqui, posso me concentrar sem interrupções. Melissa respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam. Cada palavra dele era como um bálsamo e, ao mesmo tempo, um incêndio. Ela sabia que estava caminhando sobre um fio de navalha, mas a atração era irresistível. É lindo, murmurou ela, quase sem perceber que estava falando. Parece que o tempo para aqui. Mário aproximou-se novamente, cada passo calculado, cada movimento carregado de intenção. Seus dedos roçaram levemente os dela ao entregar a câmera, um toque rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que Melissa sentisse um arrepio percorrer a espinha. Você tem um olhar especial, disse ele, baixando a voz. Sabe, ver detalhes que outros não percebem. Melissa desviou o olhar, consciente do efeito que ele tinha sobre ela. Era errado, sabia, mas impossível de ignorar. O calor entre os dois era palpável, quase sufocante, e a brisa do mar não conseguia aliviar a tensão que crescia a cada instante. Mário, começou Melissa, mas não conseguiu completar a frase. Ele inclinou-se levemente, sem tocar, apenas o suficiente para que ela sentisse a proximidade. Seus olhos eram hipnotizantes, e Melissa sabia que qualquer resistência se tornaria inútil. Eu sinto que estamos nos entendendo, disse ele, a voz baixa e rouca. Como se cada olhar, cada toque, fosse parte de algo que não podemos controlar. Ela sentiu o corpo reagir involuntariamente. Cada palavra dele era uma promessa silenciosa, cada gesto uma provocação sutil. Melissa sabia que se entregasse completamente, não haveria retorno. Ainda assim, parte dela desejava exatamente isso, ceder à tentação, explorar a intensidade que Mário despertava. Enquanto o sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Mário aproximou-se o suficiente para que seus ombros se tocassem. Melissa sentiu o calor do corpo dele misturar-se ao seu e seu coração disparou. Um instante de silêncio se seguiu, carregado de expectativa e desejo contido. Eu não quero apressar nada, disse ele suavemente, mas é impossível ignorar o que sinto por você. Melissa fechou os olhos, sentindo cada palavra ressoar em seu peito. Ela sabia que estava caminhando para um território perigoso, mas a atração era intensa demais para ser ignorada. Nos dias seguintes, a tensão entre eles se intensificou. Cada encontro na praia era carregado de olhares prolongados, toques sutis e palavras que carregavam duplo sentido.
Melissa sentia-se viva de uma maneira que nunca experimentara com Jonas. Cada gesto de Mário despertava nela uma paixão ardente, tornando impossível voltar atrás. Certa noite, depois de um dia inteiro, sob o sol, Melissa e Mário ficaram sozinhos na enseada. O mar refletia a luz da lua, criando um cenário mágico e sensual. Ele se aproximou, a mão dele roçando suavemente a dela, como se quisesse medir a distância entre desejo e prudência. Melissa, disse ele, a voz carregada de intensidade. Posso ser honesto? Cada segundo ao seu lado é como se o mundo desaparecesse. Eu não consigo pensar em mais nada além de você. Ela sentiu o corpo reagir, cada célula vibrando com a intensidade das palavras dele. O toque da mão dele enviou ondas de desejo percorrendo sua espinha, e Melissa soube que o ponto de não retorno estava próximo. Mário, murmurou ela, quase implorando. Eu não posso. Ele a interrompeu suavemente, inclinando-se e pressionando os lábios contra os dela. O beijo começou lento, exploratório, e logo se tornou intenso, carregado de paixão e desejo reprimido. O corpo de Melissa respondeu imediatamente, cada nervo desperto, cada sensação amplificada. Enseada, o mar e a lua testemunhavam aquela entrega silenciosa, aquela explosão de desejo que crescia a cada instante. Melissa sabia que estava cruzando uma linha que não poderia desfazer, mas ao mesmo tempo sentia-se viva como nunca antes. Enquanto se afastavam do beijo, ofegantes, Mário segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Não há volta, Melissa, disse ele, a voz rouca de emoção. Uma vez que você sente isso, nada será como antes, ela assentiu, incapaz de falar. A paixão entre eles era intensa demais, avassaladora, e cada instante juntos aprofundava o desejo e a tensão. O casamento com Jonas parecia cada vez mais distante, e Melissa percebeu que seu coração estava prestes a escolher um caminho impossível de ignorar. Naquela noite, deitada em sua rede, Melissa revivia cada toque, cada olhar e cada beijo. O desejo por Mário crescia a cada instante, e a certeza de que sua vida jamais seria a mesma se instalava como uma chama ardente, impossível de apagar. A praia, o mar e a brisa tornaram-se cúmplices de uma paixão proibida que prometia mudar tudo. E Melissa soube, com clareza intensa, que o próximo passo a levaria a um mundo de prazer, desejo e escolhas que poderiam destruir ou transformar sua vida para sempre. A brisa matinal deslizava sobre a pele de Melissa enquanto ela caminhava lentamente pela praia deserta. Cada passo deixava um rastro de areia que o mar rapidamente apagava, como se a natureza quisesse apagar também os rastros de sua vida anterior. A mente dela estava confusa. Um lado ansiava pela segurança do casamento com Jonas, o outro pelo fogo irresistível que Mário havia acendido dentro dela. Ela se lembrava de cada toque, cada olhar profundo e cada beijo que tinham compartilhado na enseada isolada. Aquela lembrança pulsava em seu corpo como uma corrente elétrica, provocando arrepios que se espalhavam pelo pescoço, pelos braços, até a ponta dos dedos. Melissa tentava, em vão, ignorar o que sentia. Mas quanto mais tentava, mais o desejo crescia, irreversível. Quando ela alcançou a curva da praia, onde se encontraria com Mário, ele já estava lá, ajustando sua câmera com uma concentração que parecia quase religiosa. Ao vê-la, ergueu os olhos, e um sorriso envolvente iluminou o rosto dele, fazendo com que cada célula de Melissa reagisse imediatamente. Bom dia, Melissa, disse ele, com a voz grave e carregada de promessa. Parece que o sol não quer nascer sem você. Ela corou, desviando o olhar por um instante, mas não conseguiu evitar que seu coração acelerasse. Bom dia, Mário, respondeu ela, a voz trêmula. Você sempre encontra um jeito de me surpreender.
Ele deu um passo mais próximo e Melissa sentiu o calor do corpo dele misturar-se ao seu. Cada aproximação dele era calculada, provocativa e ao mesmo tempo carregada de suavidade. Era impossível resistir. Hoje pensei em te mostrar algo especial, disse ele, segurando a mão dela com delicadeza, mas firme o suficiente para que ela sentisse cada toque. Um lugar secreto que poucos conhecem. Melissa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Cada gesto de Mário a atraía como um ímã, e ela sabia que estava se deixando levar, pouco a pouco, em direção a algo de que não conseguiria voltar. Eles caminharam lado a lado, as ondas lambendo a areia próxima, o som do mar misturado à respiração acelerada de Melissa. Cada olhar, cada sorriso, cada gesto de proximidade aumentava a tensão entre eles. Era uma dança silenciosa de desejo, tão intensa quanto perigosa. Ao chegarem ao local, uma pequena enseada escondida entre rochas altas e vegetação rasteira, Melissa se surpreendeu com a beleza do lugar. O mar refletia a luz do sol nascente, criando um cenário quase mágico. Mário ajustou sua câmera, mas Melissa não conseguia se concentrar. Seu corpo inteiro parecia vibrar na presença dele. Aqui é perfeito, não é? Disse ele, aproximando-se dela de forma lenta, quase provocativa. Ela apenas assentiu, incapaz de articular palavras. O coração batia descompassado e o ar parecia pesado, carregado de eletricidade. Mário ergueu a mão e roçou levemente os dedos nos dela. Melissa sentiu um arrepio intenso, cada célula do corpo despertando para aquele toque proibido. Melissa, murmurou ele, a voz baixa e rouca. Cada vez que te vejo, é como se algo dentro de mim despertasse. Não posso ignorar o que sinto. Ela fechou os olhos por um instante, deixando-se levar pelo calor da voz dele, pelo magnetismo que emanava de seu corpo. Cada palavra dele era uma promessa silenciosa, um convite para ceder à paixão que crescia entre eles. Eu sei que é errado, disse ela, a voz quase um sussurro, mas não consigo evitar. Mário aproximou-se ainda mais, e desta vez não hesitou. Seus lábios tocaram os dela. Primeiro suave e exploratório, depois mais profundo, intenso, carregado de desejo. Melissa sentiu o corpo reagir imediatamente, cada nervo vibrando com aquela conexão proibida. Era um beijo que queimava, que consumia, que prometia infinitas possibilidades. Enquanto se afastavam do beijo, ainda ofegantes, Mário segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Não há como voltar atrás, disse ele, a voz rouca de emoção e desejo. Uma vez que sentimos isso, tudo muda. Melissa sabia que ele estava certo. Cada toque, cada olhar, cada beijo tornava impossível ignorar o que sentiam. O desejo os consumia, e o casamento com Jonas, antes sólido e seguro, agora parecia distante, quase irrelevante diante da intensidade do que sentiam um pelo outro. Nos dias seguintes, Melissa e Mário se encontraram repetidamente na praia, cada encontro aumentando a tensão e a intensidade entre eles. Caminhadas ao amanhecer, conversas à beira-mar, olhares carregados de significado e toques sutis que provocavam arrepios e suspiros. Melissa sentia-se viva como nunca antes, mas também dividida entre a segurança de sua vida planejada e a paixão avassaladora que Mário despertava. Certa tarde, Mário a levou a um ponto ainda mais isolado, onde as ondas batiam com mais força e a areia era mais quente sob os pés. Ele segurou a mão dela e a guiou até um rochedo de frente para o mar, onde a vista era deslumbrante. Aqui ninguém nos verá, disse ele, aproximando-se dela. Podemos ser sinceros com o que sentimos, sem medo. Melissa sentiu o corpo inteiro reagir. Cada palavra dele era como uma centelha que acendia o fogo do desejo. Ela sabia que estava prestes a cruzar limites que nunca imaginou ultrapassar, mas ao mesmo tempo a vontade de ceder era irresistível.
Mário inclinou-se lentamente, beijando-a com uma intensidade que fazia cada célula de seu corpo vibrar. O beijo era profundo, urgente, carregado de emoção e desejo contido por dias. Melissa correspondeu com igual intensidade, esquecendo-se de tudo ao redor, do casamento, das regras, do mundo. Havia apenas eles, o mar, o sol e o desejo que queimava, incontrolável. Quando finalmente se separaram, Melissa estava ofegante, com o corpo tremendo de emoção. Ela sabia que cada encontro com Mário a levava para mais perto do impossível, mas também a fazia sentir-se viva como nunca antes. O perigo, a paixão, a intensidade, tudo se misturava em uma experiência única, arrebatadora. Enquanto caminhavam de volta pela praia, mãos entrelaçadas, Melissa percebeu que estava mudando. Sua vida, até então cuidadosamente planejada, estava prestes a ser reescrita por uma paixão que desafiava todas as regras. Cada encontro, cada toque, cada beijo tornava mais difícil resistir. E, naquela praia solitária, sob o calor do sol e o som do mar, Melissa soube que o labirinto de desejos em que havia entrado não tinha saída fácil. A paixão por Mário era intensa demais para ser ignorada, e o casamento com Jonas se tornava, a cada dia, uma lembrança distante diante do fogo que ardia em seu coração. A brisa salgada continuava a acariciar sua pele, e Melissa sentiu-se completamente entregue ao desejo, ao perigo e à intensidade da paixão que crescia entre ela e Mário. A praia, o mar e o pôr do sol eram cúmplices de um amor proibido que prometia mudar sua vida para sempre. O calor do sol na praia já não parecia suficiente para acalmar o coração de Melissa. Cada manhã trazia consigo lembranças dos encontros com Mário, dos toques sutis, dos olhares carregados de desejo, e a culpa mesclava-se com a excitação de uma forma impossível de separar. Ela caminhava pela areia, os pés descalços afundando levemente, sentindo o vento bagunçar seus cabelos e trazendo consigo o cheiro do mar. Era como se cada respiração a lembrasse da presença dele, do calor de seus braços e da intensidade de seus beijos. Melissa sabia que estava em um terreno perigoso. Jonas, seu noivo, representava estabilidade, amor seguro, planos de futuro, mas Mário era a paixão pura, arrebatadora, que corria em suas veias e fazia cada célula do seu corpo vibrar. E nos últimos dias, os encontros na praia se tornavam cada vez mais íntimos, cada toque mais intenso, cada beijo mais profundo. A tensão entre eles atingia um ponto quase insuportável, e Melissa percebia que estava prestes a perder o controle. Naquela manhã, Mário a esperava em uma enseada ainda mais isolada do que de costume. Ele sorriu quando a viu aproximar-se e Melissa sentiu o calor subir ao rosto. "Melissa", disse ele aproximando-se, a voz carregada de promessa. "Não consigo parar de pensar em você. Cada vez que nos encontramos, sinto que o mundo ao nosso redor desaparece." "Eu sei", respondeu ela, a voz trêmula. "E é isso que me assusta. Não posso simplesmente esquecer o que sinto por você, mas também não posso magoar Jonas." Mário segurou suas mãos com delicadeza, entrelaçando os dedos com os dela. O toque era suficiente para fazê-la estremecer e Melissa sentiu cada nervo do corpo despertar. "Eu não quero te pressionar", disse ele, aproximando-se mais. "Mas não posso negar o que sinto." "Melissa, você me faz sentir vivo, como nunca antes." Ela fechou os olhos por um instante, tentando organizar seus pensamentos. Cada palavra dele era como uma onda que a arrastava para dentro de um mar de desejo e emoção intensa. "É perigoso", murmurou ela, "mas é impossível resistir." Mário sorriu, inclinando-se lentamente, e seus lábios tocaram os dela em um beijo suave, exploratório, mas logo se tornou intenso, carregado de paixão reprimida.
Melissa correspondeu ao beijo com igual intensidade, esquecendo-se do mundo, de Jonas, de tudo, entregue àquele momento avassalador. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Mário segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Cada vez que estamos juntos, sinto que nada mais importa, disse ele, a voz rouca. Melissa, você está pronta para se permitir sentir o que está dentro de você? Ela sabia a resposta, mesmo antes de articular qualquer palavra. Sim, ela estava pronta, mesmo que isso significasse atravessar limites que jamais imaginara ultrapassar. A paixão por Mário era avassaladora, e cada encontro aumentava o desejo que ameaçava consumi-la por completo. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Caminhadas ao amanhecer, mergulhos no mar, beijos roubados à sombra das rochas, toques que enviavam ondas de prazer por todo o corpo. Melissa sentia-se viva como nunca antes, mas também dividida entre a segurança de sua vida planejada e a intensidade de seu desejo. Certa tarde, Mário a convidou para uma sessão de fotos privada. O cenário escolhido foi uma parte isolada da praia, onde a luz do sol refletia nas ondas criando brilhos dourados e prateados. Ele pediu que Melissa posasse para ele, capturando cada expressão, cada gesto, cada emoção. Olhe para mim, disse Mário aproximando-se, e sinta cada movimento do seu corpo. Confie em mim. Melissa sentiu um arrepio percorrer o corpo. Cada palavra dele era como uma carícia, cada gesto, um convite silencioso para ceder à paixão. Ela deixou-se guiar por ele, esquecendo qualquer noção de tempo ou espaço, entregue, a sensação de ser observada e desejada ao mesmo tempo. Enquanto fotografava, Mário se aproximava cada vez mais. Um toque no ombro aqui, um roçar de mãos ali, pequenas intimidades que faziam Melissa estremecer. O calor do corpo dele misturava-se ao sol intenso, e o aroma do mar criava uma atmosfera carregada de sensualidade. Você é perfeita, disse ele, a voz rouca. Cada movimento, cada olhar, tudo em você é hipnotizante. Melissa sentiu a respiração acelerar. Cada elogio, cada toque, cada olhar provocava uma reação intensa em seu corpo. Era como se ela estivesse sendo consumida por uma chama invisível, impossível de apagar. Mais tarde, já no final da tarde, eles caminharam de mãos dadas até uma enseada ainda mais isolada. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, rosa e dourado. Mário parou, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou profundamente. O beijo era carregado de emoção, desejo e promessa de algo proibido, mas irresistível. Melissa correspondeu com igual intensidade, sentindo cada toque, cada movimento, cada gesto. Era uma entrega total, uma fusão de corpos e sentimentos que a deixava tonta, perdida, mas absolutamente viva. Quando finalmente se separaram, Melissa sentiu a necessidade de se afastar, de organizar seus pensamentos. Sabia que estava atravessando um limite perigoso. O casamento com Jonas estava prestes a acontecer, e cada beijo, cada toque com Mário a colocava mais distante da vida que havia planejado. Naquela noite, deitada em sua rede, Melissa revivia cada instante do dia. Os olhares, os toques, os beijos. A paixão por Mário crescia a cada momento, e a sensação de que sua vida estava prestes a mudar tornava-se cada vez mais intensa. Ela sabia que estava caminhando em direção a um futuro incerto, dividido entre desejo e responsabilidade, paixão e compromisso. Enquanto a lua iluminava a praia e o mar refletia sua luz prateada, Melissa percebeu que não havia volta. O labirinto de desejos em que havia entrado não tinha saída fácil. Cada encontro com Mário aumentava a intensidade, e cada escolha que fazia a aproximava de um caminho impossível de ignorar. O peso das decisões pesava sobre ela.
Mas o fogo da paixão, o calor do desejo e a promessa de prazer intenso tornavam impossível resistir. E, naquela praia solitária, sob o céu estrelado e o som do mar, Melissa soube que sua vida jamais seria a mesma. A tentação era irresistível. A paixão era avassaladora e cada instante ao lado de Mário a consumia por completo. O casamento com Jonas se aproximava, mas o desejo por Mário já havia tomado conta do coração dela. Entre beijos roubados, olhares que queimavam e toques que provocavam arrepios, Melissa sabia que o próximo passo seria definitivo. E ela estava pronta para se perder naquele mar de emoções, mesmo sabendo que cada escolha teria consequências irreversíveis. A manhã na praia começou com o céu pintado de tons de rosa e dourado, o sol surgindo lentamente sobre o horizonte. Melissa caminhava descalça pela areia, sentindo cada grão sob os pés, mas o que realmente a consumia não era o calor do sol, e sim o calor que ardia dentro dela, aquele desejo impossível de ignorar. Cada lembrança de Mário vinha à tona. Os olhares intensos, os toques sutis, os beijos que ainda ardia na pele e na mente. Ela sabia que estava arriscando tudo. O casamento com Jonas era iminente, mas a atração por Mário havia se tornado irresistível, um fogo que queimava em seu peito e dominava cada pensamento. O encontro deles naquela manhã não seria casual. Mário a esperava em uma enseada isolada, a mesma que se tornara refúgio secreto de seus desejos mais intensos. "Bom dia, Melissa", disse ele ao vê-la aproximar-se, a voz grave, carregada de emoção. Estava ansioso para te ver. Ela sentiu o coração disparar e cada passo em direção a ele parecia arrastá-la para um abismo de prazer e perigo. "Eu também", respondeu com a voz trêmula. "Mas preciso ser forte." Mário sorriu, aproximando-se, seus dedos roçando levemente os dela. O toque era quase imperceptível, mas suficiente para enviar ondas de desejo por todo o corpo dela. "Ser forte é impossível quando estamos juntos", murmurou ele, inclinando-se para beijá-la. O beijo começou suave, exploratório, mas rapidamente se tornou intenso, carregado de emoção e paixão contida. Melissa correspondeu, permitindo que cada toque e cada gesto os levasse mais longe, entregues ao prazer de estarem juntos. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Cada encontro na praia se tornava mais íntimo, cada beijo mais urgente, cada toque mais carregado de desejo. Melissa sentia-se viva como nunca, mas também consciente de que cada momento com Mário a afastava mais de Jonas. O medo da descoberta, a culpa e o prazer se misturavam, criando uma mistura quase insuportável de emoções. Uma tarde, Mário a convidou para uma sessão de fotos ainda mais ousada, onde o cenário era a areia branca e o mar calmo refletindo o sol poente. Ele pediu que ela posasse próxima à água, sentindo o frio das ondas misturar-se ao calor de seu corpo. Cada clique da câmera era um toque, cada instrução uma provocação, cada olhar prolongado, uma promessa de entrega. "Olhe para mim", disse ele, aproximando-se, segurando suavemente o queixo dela. "Confia em mim." Melissa sentiu seu corpo reagir instantaneamente. Cada gesto dele era uma provocação carregada de desejo. Ela se permitiu esquecer de tudo, menos do prazer que Mário despertava, entregando-se aos toques e à intensidade do momento. Enquanto fotografava, Mário aproximou-se ainda mais, seus dedos roçando a pele dela de forma quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la estremecer. Cada toque enviava ondas de prazer que percorria seu corpo inteiro, e Melissa sabia que estava cada vez mais próxima de perder o controle completamente. "Você é perfeita", disse ele, a voz rouca. "Cada gesto, cada expressão, cada suspiro." Melissa ofegou, o corpo inteiro vibrando com cada palavra, cada toque, cada beijo. Era uma entrega total, uma fusão de corpos e sentimentos que a deixava tonta, perdida.
mas absolutamente viva. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes, Mário segurou a mão dela, guiando-a para uma enseada mais isolada. O calor entre eles era quase palpável, e cada passo os levava para mais perto do ponto de não retorno. Melissa, disse ele a voz baixa e intensa. Cada segundo ao seu lado me consome. Não posso negar o que sinto. Ela fechou os olhos, sentindo cada palavra ressoar em seu peito. Sabia que estava prestes a atravessar limites perigosos, mas a vontade de ceder ao desejo era irresistível. O beijo que se seguiu foi longo, intenso, urgente. O corpo de Melissa reagiu de forma avassaladora, cada célula vibrando com o prazer, cada toque enviando ondas de excitação por todo o corpo. Ela sentiu-se completamente entregue, como se não existisse mais nada além de Mário, do mar e do calor do momento. Nos dias seguintes, Melissa percebeu que não podia mais esconder a intensidade do que sentia. Cada encontro com Mário se tornava mais ousado, mais apaixonado, e cada toque, cada olhar, cada beijo a afastava mais de Jonas. O noivo começava a notar pequenas mudanças, olhares distantes, sorrisos sonhadores e uma aura de mistério que Melissa não conseguia disfarçar completamente. Certa noite, enquanto observava o mar da varanda do chalé onde se hospedava com Jonas, Melissa sentiu o coração acelerar. O pensamento em Mário a consumia. O desejo por ele era uma chama que não podia apagar, e cada lembrança de seus encontros aumentava a tensão, tornando impossível manter a fachada de noiva perfeita. Melissa, disse Jonas, aproximando-se, a voz carregada de preocupação. Está tudo bem? Você parece distante. Ela tentou sorrir, mas a culpa pesava, e cada palavra parecia insuficiente para esconder o que acontecia em seu coração. Estou bem. Só estou pensando, disse ela, tentando manter a calma. Nada de importante. Mas Jonas não parecia convencido. Seu olhar penetrante denunciava a dúvida. Melissa sabia que não poderia esconder para sempre. Cada encontro com Mário era um passo mais perto do abismo, e o risco de ser descoberta crescia a cada instante. Naquela mesma noite, Melissa sonhou com Mário. Os sonhos eram intensos, sensuais, cheios de desejo e entrega. Ela sentia o toque dele, o calor do corpo dele, os beijos que a consumiam. Acordou suada com o coração disparado, sabendo que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Ela percebeu que o casamento com Jonas se aproximava, mas seu coração já havia escolhido outro caminho. Cada toque, cada beijo, cada olhar de Mário a arrastava para um mundo de prazer, desejo e paixão que ela não podia mais ignorar. E enquanto a lua iluminava a praia, refletindo no mar calmo, Melissa soube que o próximo passo seria decisivo. O peso das escolhas estava sobre seus ombros, mas a intensidade do desejo era tão grande que resistir parecia impossível. Naquele abismo de paixão e desejo, Melissa compreendeu que estava completamente entregue a Mário. O fogo que ele acendia, em seu corpo e em sua alma, queimava mais forte do que qualquer medo ou culpa. E enquanto a praia testemunhava seu conflito interno, ela sabia que não havia volta. O casamento com Jonas, o plano de vida seguro, tudo parecia distante diante da intensidade avassaladora do que sentia por Mário. O perigo, a paixão e a intensidade se misturavam em uma mistura irresistível, e Melissa percebeu que estava à beira de um ponto sem retorno. Cada beijo, cada toque, cada momento com Mário a levava para mais perto do impossível. A entrega total ao desejo era inevitável, e o coração dela sabia que jamais seria o mesmo. A lua continuava alta, refletindo no mar prateado, e Melissa sabia que o próximo encontro com Mário poderia ser definitivo. Entre o amor seguro e a paixão proibida, ela sentiu que estava prestes a escolher o caminho mais perigoso, mais intenso e mais arrebatador de sua vida.
O céu estava tingido de laranja e rosa enquanto o sol mergulhava no horizonte, refletindo suas cores no mar calmo. Melissa caminhava pela praia, cada passo levando-a para mais perto de Mário e, ao mesmo tempo, mais longe do mundo que conhecia. O coração dela batia acelerado, não apenas pelo calor do dia, mas pelo calor que Mário provocava sempre que estavam juntos. A atração entre eles havia se tornado irresistível, uma força que consumia pensamentos, razão e qualquer tentativa de controle. Mário a aguardava em sua enseada secreta, o corpo relaxado, porém carregado de tensão. Ao vê-la aproximar-se, ergueu os olhos e sorriu, aquele sorriso capaz de derreter qualquer resistência. Melissa, murmurou, a voz rouca, carregada de desejo. Cada segundo longe de você parece interminável. Ela sentiu a respiração acelerar, os dedos se entrelaçando instintivamente aos dele. Cada encontro na praia era uma mistura de prazer e perigo, de entrega e culpa, mas a vontade de estar com ele superava qualquer racionalidade. Eu também sinto isso, Mário, respondeu, a voz quase um sussurro. Mas cada momento juntos é um risco. Ele aproximou-se, segurando o rosto dela entre as mãos, sentindo o calor da pele dela, o perfume que sempre a tornava inesquecível. Seus lábios tocaram os dela com suavidade, um beijo exploratório que logo se transformou em algo urgente, profundo e intenso. Melissa sentiu o corpo reagir, cada nervo vibrando com o prazer, cada toque de Mário acendendo uma chama que parecia impossível de apagar. O beijo se prolongou, carregado de emoção e desejo. Cada gesto, cada respiração compartilhada, aproximava-os ainda mais, tornando impossível separar-se. Melissa sabia que estava atravessando limites que não poderiam ser desfeitos, mas a intensidade do momento tornava qualquer resistência inútil. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Mário segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos. Não há volta, Melissa, disse ele. Uma vez que sentimos isso, nada será como antes. Ela assentiu, incapaz de negar. Cada beijo, cada toque, cada momento com ele a afastava de Jonas, aproximando-a de um desejo impossível de ignorar. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais ousados. Caminhadas ao amanhecer, mergulhos no mar, toques que provocavam arrepios e beijos que deixavam marcas invisíveis de paixão. Melissa sentia-se viva como nunca, mas cada instante aumentava a culpa e o medo de ser descoberta. Jonas, seu noivo, começava a perceber pequenas mudanças. Olhares distantes, sorrisos sonhadores e um charme distraído que ela não conseguia mais esconder. Certa tarde, Mário a convidou para uma sessão de fotos à beira-mar, onde o cenário era a mistura perfeita de luz e sombra. Ele a orientava, mas cada instrução carregava uma tensão sensual. Um toque no ombro aqui, um roçar de dedos ali, um olhar prolongado que fazia Melissa estremecer. Olhe para mim, disse ele, a voz baixa e rouca. Sinta cada movimento do seu corpo, cada expressão. Confie em mim. Melissa sentiu cada palavra como uma carícia. O corpo reagia de forma instintiva, cada gesto, cada toque, cada sorriso, tornando impossível resistir. Ela se entregava a Mário, consciente do perigo, mas incapaz de negar o prazer que ele despertava. Enquanto fotografava, Mário aproximou-se mais, segurando a mão dela, a pele roçando suavemente. Melissa estremecia a cada toque, cada gesto carregado de desejo, cada palavra sussurrada que a consumia por dentro. Você é incrível, disse ele, a voz rouca. Cada gesto, cada expressão, cada suspiro seu é como música para mim. Ela ofegou, sentindo-se completamente entregue. Cada toque enviava ondas de prazer por todo o corpo e Melissa sabia que estava à beira de perder-se por completo. Mas o destino começou a conspirar contra eles. Jonas,
Suspeitando da mudança no comportamento de Melissa, decidiu confrontá-la. Ele a chamou para conversar em um canto mais reservado da vila, longe da praia. Mas Melissa sentiu imediatamente o peso da situação. Melissa, disse Jonas, a voz carregada de preocupação. Percebo que algo mudou. Você está distante, distraída. Me diga a verdade. Está me escondendo algo? Melissa sentiu o coração acelerar, o medo misturado à culpa e ao desejo quase físico de Mário. Cada palavra de Jonas parecia arrancar pedaços de sua consciência. Ela sabia que estava prestes a enfrentar um conflito que poderia destruir tudo. Jonas, começou ela, tentando organizar os pensamentos. Eu não sei como dizer. Ele segurou suas mãos, olhando-a profundamente. Melissa, qualquer coisa que seja, me diga agora. Confie em mim. A pressão era insuportável. Melissa sentiu-se dividida, cada parte de seu corpo e mente puxando-a para direções opostas. O amor seguro e confiável por Jonas e a paixão avassaladora por Mário. Ela fechou os olhos, tentando buscar forças, mas a lembrança de Mário, de seus beijos e toques, tornava impossível pensar com clareza. Naquela noite, Melissa voltou à praia, caminhando sozinha, sentindo a areia fria sob os pés e o som das ondas como trilha sonora de sua confusão. Cada passo a levava para mais perto da enseada secreta, onde Mário a esperava, e cada pensamento a lembrava da intensidade do desejo que consumia seu coração. Eu preciso dele, murmurou para si mesma, a voz tremendo. Mesmo que seja errado. Mário estava lá, a esperar, o corpo relaxado, mas o olhar carregado de intensidade. Ele se aproximou, segurando as mãos dela, e Melissa sentiu a eletricidade do toque dele percorrer cada centímetro de seu corpo. Melissa, disse ele, a voz rouca. Cada momento sem você é insuportável. Não quero esperar mais. Ela olhou nos olhos dele, e tudo o que sentia foi expresso sem palavras. O desejo, a paixão, a entrega total. Cada beijo, cada toque, cada gesto os consumiu novamente, de forma intensa e avassaladora. Melissa sentiu-se completamente perdida naquele mar de sensações, consciente do perigo, mas incapaz de resistir. Enquanto a lua refletia sobre o mar, o mundo parecia desaparecer ao redor deles. Havia apenas Mário, a paixão, a intensidade e o perigo irresistível de ceder a desejos proibidos. Melissa sabia que cada encontro a aproximava de um ponto de não retorno, mas a força do desejo era maior do que qualquer medo ou culpa. Naquela noite, deitada na areia, com o corpo ainda quente do toque de Mário, Melissa soube que sua vida jamais seria a mesma. O casamento com Jonas se aproximava, mas seu coração já havia escolhido outro caminho. Cada beijo, cada toque, cada instante ao lado de Mário a consumia. E a certeza de que não havia volta tornava a paixão ainda mais irresistível. O abismo entre segurança e desejo se tornava cada vez mais profundo, e Melissa sentiu que estava prestes a se entregar completamente à intensidade de um amor proibido, sem saber o que o futuro reservaria, mas consciente de que nada seria como antes. A manhã despontava na praia com um silêncio quase solene, como se o próprio universo soubesse que aquele seria o dia que mudaria tudo. Melissa acordou cedo, o corpo ainda quente da noite anterior, o perfume do mar misturado à lembrança do toque de Mário em sua pele. Cada fibra do seu ser pulsava com a lembrança do beijo profundo, da entrega completa, da intensidade do desejo que consumia sua mente e coração. Ela caminhou até a areia, sentindo o frio leve sob os pés e o vento suave nos cabelos. Ao longe, Mário a esperava, encostado em uma rocha, o olhar fixo nela. A aproximação dele era silenciosa, mas carregada de promessa.
Melissa sentiu novamente o coração disparar, a respiração acelerar, a sensação de que estava prestes a atravessar a linha do impossível. Bom dia, Melissa, disse ele, aproximando-se lentamente. Não consigo imaginar começar o dia sem você aqui. Ela sorriu, mas a culpa ainda apertava seu peito. Jonas estava presente em sua vida, prestes a se tornar seu marido, e cada momento com Mário representava uma traição e uma escolha perigosa. Mário, murmurou ela, a voz carregada de conflito. Não sei se estou pronta para enfrentar isso. Ele segurou seu rosto entre as mãos, aproximando-se mais, o olhar intenso e profundo, refletindo a mesma chama que queimava nela. Eu não quero pressionar você, Melissa, mas não posso negar o que sinto. Cada instante longe de você é como se meu corpo estivesse vazio. Melissa sentiu o corpo reagir de forma automática, cada nervo vibrando, cada célula gritando por ele. A paixão era avassaladora, impossível de ignorar, e mesmo com a culpa, ela sabia que se entregaria mais uma vez. Eles se aproximaram e o beijo foi imediato, urgente, intenso, uma fusão de corpos e desejos que parecia consumir tudo ao redor. O calor de Mário, o toque das mãos dele, o sabor dos lábios, tudo se misturava em uma sensação de êxtase e perigo. Melissa se sentiu completamente entregue, incapaz de resistir. Cada segundo com ele era como caminhar à beira de um abismo, mas o prazer e a intensidade eram irresistíveis. Após o beijo, Melissa recuou ligeiramente, respirando fundo. Mário, começou, mas ele a silenciou com um olhar firme, mas carinhoso. Não precisamos de palavras agora. Apenas sinta. Cada toque, cada respiração, cada momento é nosso. O dia passou em uma sucessão de encontros secretos, caminhadas ao longo da areia, mergulhos no mar, risadas discretas e olhares cheios de desejo. Cada toque, cada proximidade os aproximava, ainda mais, tornando impossível qualquer retorno ao mundo de antes. Melissa sabia que cada momento com Mário a afastava de Jonas, mas o desejo de estar com ele era maior que qualquer racionalidade. No entanto, o inevitável aconteceu. Jonas, desconfiado da distância e dos comportamentos estranhos de Melissa, decidiu confrontá-la. Ele apareceu inesperadamente na praia, observando de longe, o coração apertado ao ver Melissa e Mário juntos, mãos entrelaçadas, olhares carregados de paixão. Melissa sentiu o choque percorrer seu corpo ao perceber a presença dele. Cada batida do coração parecia ecoar na areia. Cada olhar de Jonas carregava dor e surpresa. Mário rapidamente segurou a mão dela, mas ela sabia que a situação havia alcançado um ponto crítico. Melissa, o que está acontecendo aqui? Perguntou Jonas, a voz firme, mas carregada de emoção. Me diga a verdade. O coração de Melissa disparou. Ela sentiu a culpa e a paixão colidirem de forma esmagadora. Olhou para Mário, que mantinha um olhar intenso, cheio de amor e desejo, e então voltou a atenção para Jonas. Jonas, começou ela, incapaz de continuar, a emoção quase a sufocando. Eu não sei como explicar, mas há algo entre Mário e eu. Algo que não consigo ignorar. O silêncio pairou sobre a praia. O mar parecia prender a respiração, e o mundo ao redor desapareceu. Jonas olhou para ela, a dor evidente nos olhos, a traição queimada em seu peito. Melissa, disse ele, a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Mário deu um passo à frente respeitoso, mas firme. Jonas, eu não quero ferir você, mas eu amo Melissa, e ela me ama. Não podemos negar o que sentimos. Melissa sentiu o coração apertar. Cada palavra de Mário era verdadeira, mas também carregava a dor da decisão que precisava ser tomada. Ela olhou para Jonas, lembrando de todos os momentos que compartilharam, dos planos, da confiança, mas também olhou para Mário,
sentindo a intensidade do amor e da paixão que não podia mais ignorar. O vento do mar misturava-se ao cheiro da areia, e Melissa fechou os olhos buscando coragem. Jonas, eu sinto muito, disse ela finalmente. Mas meu coração pertence a Mário. Eu não posso me casar com você, mesmo sabendo tudo o que significaria. Jonas recuou, sentindo a dor como um golpe físico. O silêncio da praia era pesado, cada onda parecia ecoar a dor e a intensidade do momento. Ele respirou fundo, tentando conter a emoção, mas sabia que não poderia forçar Melissa a ficar ao lado dele. Eu entendo, murmurou a voz carregada de dor. Espero que você seja feliz, Melissa. Melissa olhou para ele com lágrimas nos olhos, sentindo a mistura de culpa e alívio. Sabia que a decisão era dolorosa, mas também sabia que estava seguindo o desejo mais profundo do seu coração. Ela se voltou para Mário, que a segurou nos braços com ternura, e os dois se beijaram novamente, agora sem medo, sem segredo, apenas a paixão intensa que os consumia. Cada toque, cada beijo, cada suspiro era uma confirmação de que estavam finalmente livres para viver o que sentiam. O sol desapareceu no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, como se o mundo aprovasse a entrega deles ao amor. Melissa sentiu o corpo e a alma se incendiar em desejo e felicidade. A culpa ainda estava presente, mas a intensidade do amor por Mário era maior do que qualquer medo. Naquela noite, sob a luz da lua e o som das ondas, Melissa e Mário se entregaram, completamente, explorando cada centímetro do corpo e do coração um do outro. O prazer, a paixão e a emoção misturavam-se em uma dança de entrega total, intensa e arrebatadora. Melissa sabia que havia perdido algo importante, mas também sabia que havia encontrado algo muito maior: a liberdade de amar, a intensidade de um desejo impossível de ignorar e a certeza de que, com Mário, sua vida nunca mais seria a mesma. E assim, na praia silenciosa, entre o cheiro do mar e o calor do amor, Melissa finalmente cedeu ao fogo da paixão, deixando-se levar por um futuro que seria intenso, sensual e inesquecível, vivendo cada instante com a intensidade de quem sabe que encontrou o verdadeiro amor, mesmo em meio à tempestade de emoções, desejos e escolhas impossíveis.